Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana, a gente aqui parado esperando ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu sei que vocês devem estar pensando, nossa professor, sétima semana não tem atividade de história, né? Muito bem, não tem de fato, né? Como vocês já devem ter percebido, agora as atividades elas são é, rotativas, alternadas, né? Não sei a palavra melhor para colocar, seja como for. Não tem, mas eu pensei em manter as videoaulas uma por semana, né? Então, na minha próxima atividade da semana que vem, eu vou pedir resumo de duas videoaulas, tá? A dessa semana seria a sétima, né? E da próxima semana, no caso, que seria a oitava, tá? Eu acho até como, vamos dizer assim, não que não tenham vídeos interessantes, filmes, no caso, interessantes sobre esse período, mas é muito mais difícil se achar do que o começo da história do Brasil, o descobrimento, o período da cana-de-açúcar, já fica mais difícil, né? E agora a gente vai falar sobre ouro. Tem algumas coisas, principalmente do final do período do ouro, que são filmes importantes e coisas do tipo. Mas muito pouca coisa, de fato, que a gente tem acesso no Netflix ou coisas do tipo, né? No YouTube tem alguma coisinha e tal, mas enfim. Então, sala pro oitavo ano, tá? Obviamente, acho que vocês já devem ter percebido, né? Pelos assuntos, cana-de-açúcar, descobrindo no Brasil, etc e tal. É uma sugestão da Giovana, do oitavo A. Ela pediu para eu falar um pouquinho sobre o ciclo do ouro. Eu vou falar, mas eu vou falar em duas etapas, tá? Então, essa aula e a próxima, talvez, depende, vamos ver. Essa aula é a próxima, provavelmente, essa videoaula é a próxima, provavelmente vão ser falando sobre ciclo do ouro as duas. Pode ser que eu consiga dar conta hoje, né? Mas como eu tô tentando limitar as minhas videoaulas a 30 minutos no máximo, porque eu sei que vocês não aguentam mais que 30 minutos me ouvir falando, uh, pode ser que eu divida em duas, tá? Mas vamos ver, né? O que eu queria que vocês fizessem é que vocês tivessem a mão próximo de vocês a quarta semana, as atividades da quarta semana e da sexta semana, né? Que são duas relacionadas ao período das videoaulas que eu vou falar, tanto agora como na próxima, se de fato eu tiver que dividir em duas partes falar do ciclo do ouro, tá? Até porque quando a gente costuma comentar sobre o ciclo do ouro, a gente primeiro fala sobre o descobrimento das primeiras minas de ouro no Brasil, e aí depois a gente fala sobre todas as transformações que o ouro causou no país, né? Então acaba acarretando um pouco mais de tempo. Pode ser que eu dê conta em uma, pode ser que não. Vamos ver como é que vai rolar a minha videoaula hoje, mas passando, chegando aos 30 minutos, eu paro e aí a gente, na próxima videoaula da semana que vem, vocês já peguem a continuação, tá? Então na próxima semana a gente vai ter como uma das minhas atividades resumo de duas videoaulas, bom? Essa e mais uma que eu vou gravar ainda, tá? Se vocês já quiserem, quem já tá pegando essa videoaula, eu vou colocar no meu Instagram o link, já quiserem começar a mandar o resumo, já manda ver, porque eu vou pedir o resumo dela na minha próxima atividade, tá? Então, já vai assistindo, já manda ver, já começa a anotar para pra já diminuir o tempo, né? Para já economizar um tempinho, né? Porque já sabe que vai ser uma das minhas atividades semana que vem, bom? Tô estreando um cenário novo, né? Eu tô no meu no um dos meus quartos hoje, porque, como vocês, quem assistiu as videoaulas da semana passada, tinha um problema um pouquinho chato com meus cachorrinhos, né? Que estavam animados, agitados demais, por isso eu tinha que parar o vídeo e editar não, e continuar ele o tempo inteiro, porque eu tinha que acalmar os cachorrinhos que estavam muito agitadinhos na semana passada, tá? Então, por isso que eu tô em outro lugar hoje, né? Tô num outro local da minha casa, tá? Mas seja como for, isso não importa, vamos falar então sobre ciclo do ouro, beleza? Pessoal, é o seguinte, não sei se foi na última videoaula que eu passei. Ah, antes, tá? Pera, antes de começar a falar sobre isso, aproveitem que vocês vão ter um pouquinho de tempo extra agora para voltar nas atividades anteriores, quem não fez, né? Uma ótima ideia agora, já que eu vou falar sobre a quarta semana também. Pega lá a quarta semana que talvez vocês entendam mais, entendam um pouquinho melhor para fazer as atividades agora, né?
quem não fez ainda, claro. E também por causa, também pra olhar os filmes, tá, gente, que eu passei em semanas anteriores. Uma das primeiras coisas que eu quero fazer quando a gente voltar às aulas, em breve, daqui a um mês, talvez, daqui 2 meses, talvez, vamos ver. Espero que não demore tanto assim, mas assim que a gente voltar, uma das primeiras coisas que eu quero fazer é trabalhar com vocês os filmes que eu passei para vocês assistirem. A gente vai fazer um grupo e a gente vai discutir eles ali, é, um de cada vez, ou talvez todos juntos, vamos ver. Ainda não decidi uma dinâmica melhor pra gente fazer isso, mas eu quero falar sobre os filmes que eu passei com vocês. Não foi só pra pegar o tempo de vocês, não era só à toa que eu passei os vídeos, não. Eles vão ser discutidos, tá? O enredo, o que aconteceu no filme. Então não adianta nem tentar me enganar pegando resuminho na internet ou coisa do tipo, porque a gente vai discutir em sala de aula coisas, inclusive valendo notas sobre essas situações aí, para, claro, em grupos, etc, tal, de todo mundo que assistiu, tá? Então vamos lá. Beleza? Agora resolvido essas situações iniciais aí, falar sobre o Círculo do Ouro, né? Não sei se na última videoaula que eu dei, eu falei sobre invasão holandesa, eu acho, né? Eu acho que foi. E aí eu terminei o vídeo falando para vocês que ao sair, ser expulso, né, vamos dizer assim, do Brasil, os holandeses eles foram parar no Caribe. E lá no Caribe, o que aconteceu é que eles voltaram a plantar a cana-de-açúcar, voltaram a tentar investir nesse negócio, que era um negócio extremamente lucrativo pro período. Agora, claro, com uma experiência anterior muito enriquecedora para eles, que foi no Brasil, né? Então, com essa experiência deles já na bagagem, eles já tinham uma forma muito mais prática, muito mais concreta de como fazer esse tipo de coisa quando acabaram parando no Caribe, né? Então, com a experiência brasileira já, com os erros já aprendidos, com tudo isso daí, eles foram lá, plantaram cana-de-açúcar no Caribe. Esse açúcar, ele tinha um custo mais baixo do que o que era produzido no Brasil. O custo do açúcar brasileiro era extremamente alto, né? O custo de produção do açúcar no Caribe era alto também, porque para produzir açúcar você tinha que gastar muito dinheiro, de fato, na época, mas era mais baixo do que o do Brasil, tá? A qualidade era bem parecida, era bem similar entre o açúcar brasileiro e o açúcar caribenho. O açúcar brasileiro sempre foi visto como de primeira qualidade, assim, primeira categoria na Europa. Ele sempre foi o melhor açúcar de todos e assim sucessivamente, né? Mas ainda assim, o açúcar caribenho não era de má qualidade, não era ruim também, né? Obviamente não era ruim. Então você tinha uma diferença de preço muito alta, muito distante. O açúcar brasileiro era muito mais caro, o açúcar caribenho era bem mais barato e a qualidade já não era tão diferente, era bem parecida. Então você tinha no mercado europeu um açúcar de qualidade espetacular, só que num preço muito alto e um açúcar de qualidade muito boa, só que um preço bem mais acessível, né? O resultado disso, dessa competição, foi que o Brasil se lascou, tá? O açúcar brasileiro cada vez menos foi consumido na Europa. Cada vez menos, cada vez mais, desculpa, foram optando pelo açúcar que os holandeses estavam produzindo no Caribe do que o açúcar que os portugueses estavam produzindo aqui no Brasil, né? Então, a gente chega num momento de crise do açúcar brasileiro. Isso foi mais ou menos no finalzinho do século XVII, 1690, 1693, 1695, mais ou menos nesse período aí, tá? É nesse momento justamente que serão descobertas as primeiras minas de ouro no Brasil, né? Inclusive o ouro vai chegar como resgate, né? Na história do Brasil é bem curioso isso. É bem na época que o açúcar brasileiro está entrando em crise que chega o ouro para salvar a economia dos portugueses no Brasil naquele momento, tá? Só que antes de eu falar sobre tudo sobre o açúcar, desculpa, tudo sobre o ouro, na verdade, tudo sobre como que era a questão da extração desse minério aqui, como que ele contribuiu para a economia e os impostos foram criados e coisas do tipo. Eu tenho que falar sobre aquelas pessoas que descobriram o ouro no Brasil, certo? Que foram um grupo de pessoas que a gente chama como bandeirantes, né? E aí, por isso eu falei para vocês
estarem em mãos aí, ou enfim, próximo a vocês, as atividades da quarta semana. Porque as atividades da quarta semana referem-se justamente a esse tipo de pessoa, os bandeirantes, né? Que tipo de pessoa eram esses bandeirantes, certo? O que eles faziam, né? Qual era o interesse deles, qual era o objetivo, coisa do tipo. Os bandeirantes, gente, a maior parte deles tinham Bom, antes de falar qual era o objetivo deles, quem eram eles, né? A maior parte dos bandeirantes, eles já eram nascidos no Brasil, tá? Normalmente mestiços de portugueses com indígenas, né? Uh, por isso era praticamente um povo, um grupo de pessoas meio que sem pátria. Não eram portugueses, né? Bom, oficialmente eles eram portugueses, né? Porque quem nasceu no Brasil nessa época era português, não existia brasileiro ainda. Mas eles eram um tipo diferente de português, vai, se a gente puder dizer dessa forma. Filho de índio, certo? Então conhecia a região como ninguém, né? Sabia andar na mata, sabia sabia sobreviver no Brasil naquele período, sabia achar lugares, sabia procurar coisas, enfim. Né? E justamente por isso, nos primeiros anos de atividade dos bandeirantes no Brasil, uma das coisas que eles acabaram fazendo, se destacando em fazer, é aprisionamento de indígena, justamente, hein? Para vendê-los como escravos. Aí você deve estar pensando, mas eles não eram filhos de indígenas? Sim, né? E por isso que eu falo, justamente. Era uma coisa que é bastante, não vou dizer absurda, mas que de fato mostra aí uma situação bem controversa da questão dos bandeirantes. Se a gente fosse trocar bandeirantes por uma outra palavra, fala uma palavra mais fácil para bandeirantes. Caçadores de recompensa, certo? Porque como eles sabiam andar se embrenhar na mata, saber onde ia, eles eram sobreviventes, sabiam sobreviver a qualquer custo nas regiões das florestas brasileiras e coisas do tipo. Tudo que eles achavam no meio do caminho, eles acabavam pegando para vender, esperando alguma recompensa, vendendo essas coisas para os portugueses de Portugal, os nobres portugueses de Portugal que vinham até o Brasil, ou mesmo donos de engenho, essa galera toda. Tá? Então tudo que eles achavam no meio da mata, tudo que eles viam que era de valor, que era importante, que tinha alguma coisa que eles pensavam que serviria, eles vendiam para esses portugueses de Portugal. Né? Perfeito. E a situação de pegar recompensas e vender e tal, acabava sendo uma coisa muito interessante para os portugueses. Soma-se a isso o fato de que à medida que eles iam se adentrando à mata brasileira, eles iam entrando no interior brasileiro, eles iam também fundando novas cidades. Né? Então, algumas das cidades mais importantes da história do Brasil foram fundadas por bandeirantes, como o caso de São Paulo. São Paulo foi uma cidade fundada por bandeirantes. Quem já visitou o Ibirapuera em São Paulo, o Parque do Ibirapuera, quem é paulista já deve ter, quem morou em São Paulo, viveu em São Paulo em algum momento da vida, já deve ter passado por esse parque. Na frente desse parque tem um monumento enorme com cavalos, homens em cima desses cavalos. Esse no caso é um monumento aos bandeirantes que de fato fundaram a cidade de São Paulo, como fundaram uma boa parte das cidades do interior do Brasil. Quando vocês pensam em Bandeirantes, devem pensar também na rodovia dos Bandeirantes, né? E, de fato, as cidades que passam pela rodovia dos Bandeirantes, quase 100% delas foi fundada, sim, por esse grupo de pessoas chamados de Bandeirantes, né? Então, uma das grandes atividades que eles tinham quando estavam no Brasil no período era adentrar a mata, abrir essa mata, né? Fazerem clareiras, coisas do tipo, e fundarem cidades ali, tá? Inclusive, que nem eu comentei, São Paulo, né? Uma das mais importantes delas, uma cidade de bandeirantes, tá? Isso dava uma relação muito boa entre esse grupo de pessoas e Portugal, certo? Portugal precisava disso, Portugal precisava adentrar essa mata, saber se tinha alguma coisa, mesmo fundar novas cidades e coisas assim. Então, um serviço que era visto pelos portugueses como de muito boa qualidade, de muita importância, essa questão de ir até ir até não, desculpa, entrar dentro é péssimo, entrar no interior do Brasil e fundar novas cidades era um serviço que Portugal apreciava bastante, que os bandeirantes acabavam fazendo, tá? Então, esse é o primeiro grupo que eu queria comentar.
Uma outra coisa sobre os bandeirantes que também marcou a época é o fato de que eles também eram importantes no combate de quilombos, né? Eu falei sobre quilombos, acho que na minha primeira atividade eu fiz um histórico sobre o Quilombo dos Palmares, o quilombo mais importante da história do Brasil, e que justamente, se vocês pegarem naquela primeira atividade, vocês vão ver que o Quilombo dos Palmares foi destruído por ninguém menos do que um bandeirante, tá? Um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, certo? Um bandeirante extremamente famoso, que ficou muito mais famoso, obviamente, por ter destruído Palmares, né? E isso era um dos outros serviços que os bandeirantes prestavam aos portugueses. Então, olha que legal, entre muitas aspas, olha que legal para os portugueses, né? Eles adentravam a mata, eles fundavam cidades, eles aprisionavam indígenas para vender como escravos, e isso era importante para os portugueses porque faltava escravo no Brasil e era muito mais caro trazer escravo da África do que simplesmente você vender o escravo indígena, né? Embora tinham ressalvas à escravidão indígena, como eu já falei para vocês numa videoaula anterior, né? Mas eles faziam isso no Brasil, eles pegavam escravo para vender como, perdão, eles pegavam indígena para vender como escravo, e, e essa questão toda aí, eles destruíam quilombos, eles caçavam o escravo fugido, os bandeirantes faziam de tudo, tá? Eram caçadores de recompensa, carniceiros mesmo, gente. Se eles traíam o povo deles, né? Então, eles eram meio indígenas, né? E mesmo assim caçavam indígenas, certo? Eles não estavam interessados com isso. Se a recompensa fosse interessante, eles prestavam aquele serviço aos portugueses, ponto, acabou, tá? Esses são os bandeirantes, tá? No outro lado do aspecto dessa história aí, está um outro grupo de pessoas chamados jesuítas. Quem que eram os jesuítas? Isso vocês vão lembrar de uma aula minha que eu dei no começo do ano, falando sobre reforma protestante. Quando eu terminei de falar de reforma, uma das coisas que eu talvez tenha comentado em algumas salas e em outras não, é de um negócio chamado contra-reforma. O que foi a contra-reforma? Foi quando os católicos, né, depois de terem perdido tantos fiéis para Lutero, para o Henrique VIII, para o Calvino e etc., eles tentaram contra-atacar. E uma das formas de contra-atacar foi a contra-reforma, certo? Uma das decisões da contra-reforma foi criar um negócio chamado Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, que é de onde vai sair justamente os jesuítas, né? Companhia de Jesus, jesuítas, certo? Era um grupo de missionários, tá? Que tinha como objetivo serem mandados para as novas partes do mundo que estavam sendo descobertas naquele momento. Então, América, Ásia, Oceania mais tarde, tá? E o que se queria que os jesuítas fizessem? Catequizassem os indígenas para que os indígenas não se convertessem à nova religião que estava aparecendo no momento, naquela época, a protestante. Então, os católicos queriam que os jesuítas agissem no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão. Olha que curioso, teve bastante jesuíta que foi parar no Japão, né? Não que o Japão seja uma terra nova, mas ela foi intocada durante muito tempo porque os navios raramente chegavam até as Índias depois da Idade Média, tá? E durante a Idade Média, né, obviamente. Então, eles foram para essas novas partes do mundo e o objetivo deles era catequizar ou tentar tomar novos fiéis, né? Não vamos perder fiel mais pro Lutero e para essas outras pessoas. Então vamos mandar jesuítas para esses cantos aí e vamos fazer eles agirem com os moradores da região, os nativos de cada um desses lugares. No caso do Brasil, vão ser os indígenas. Manda os jesuítas para o Brasil, vamos catequizar esses índios, vamos salvar esses índios aí, certo? Vamos ensinar a religião cristã para eles, o catolicismo, não o protestantismo Lutero, disso daí a gente não gosta, a gente não quer. E vamos ter mais fiel, né? A gente perdeu muito fiel aqui na Europa, o Lutero pegou um monte de fiel, a Alemanha era quase toda luterana naquela época. A gente não pode deixar, pensava a Igreja Católica, não pode deixar que a América também seja protestante, né? Então vamos ensinar a religião católica para esses índios. Maravilha, os jesuítas vinham para cá, então, e vieram muitos jesuítas, talvez o jesuíta mais famoso, um padre Antônio Vieira, certo? Veio para cá e catequizou índio, começou a ensinar a religião para eles, certo? Começou a falar sobre Bíblia, salvação, pá. Só que daí tinha um problema, né? E o grande problema é, como é que você vai ensinar que todos são iguais? Como é que você vai ensinar religião a um índio, enquanto ao mesmo tempo você viu um bandeirante tentando escravizar esse índio?
certo? Então teve um combate muito forte no começo dessa história entre jesuítas e bandeirantes. Os jesuítas tentavam salvar os índios e os bandeirantes iam lá e aprisionavam eles como escravos. E esse problema foi tão grave que os jesuítas começaram a denunciar essa questão para o rei de Portugal. De que maneira? Simplesmente falando, como é que eu vou ensinar para o índio que nós somos iguais, que somos todos iguais, que humildade, não sei o que lá, e aí eu vejo que a tribo vizinha dele foi aprisionada por bandeirantes e se tornou escravo, certo? Aí tinha um problema muito sério. Esse problema ele vai ser resolvido de uma seguinte forma. Portugal vai proibir a escravidão indígena no Brasil, vai dar vitória aos jesuítas. Por dois motivos, tá, gente? O primeiro não é um motivo tão forte, mas é um motivo importante. O primeiro é que, de fato, o objetivo dos portugueses estarem no Brasil era salvar os indígenas. Uma das coisas que eles queriam fazer, ou pelo menos eles usaram como justificativa de se manter aqui no Brasil, é a gente precisa levar a religião cristã para esses indígenas que eles estão perdidos, tá? E isso era uma justificativa muito importante que eles não podiam perder. Às vezes a gente pensa, isso é besteira, eles estavam de olho no pau-brasil, na cana-de-açúcar, tá? Ainda assim, a importância da catequização dos índios é muito importante porque eles de fato acreditavam nisso, que eles tinham que salvar os indígenas brasileiros que estavam perdidos, né? Então esse é um ponto. Que por isso eles acabavam dando vitória para os jesuítas e proibiram a escravidão de indígenas. Eles estavam aqui de fato para salvar os índios. E o segundo, e esse é mais importante, aí vem a questão econômica. A questão econômica nesse sentido é compensava mais você trazer um escravo da África do que aprisionar um índio brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Mas o índio brasileiro já tá aqui, né? Então, teoria é mais barato. Até concordaria nesse caso, mas não compensaria tanto porque se tinham duas ideias sobre o índio brasileiro. A primeira delas é que o índio brasileiro era preguiçoso, por isso ele não trabalhava direito, certo? E o segundo desses motivos é que ele não, boa parte das tribos brasileiras não conhecia agricultura ainda, certo? Então você tinha que ensinar todo o processo para ele de agricultura, de como que planta, como que colhe, quando que colhe, não sei o que, não sei das quantas. E por isso, né, muitos donos de engenho, muitas pessoas que tinham escravos no Brasil, eles optavam muito mais pelo escravo negro, né, que já sabia plantar, já sabia uma série de outras atividades ali associadas à agricultura, do que o índio, tá, que tinha que ser ensinado, que era, na visão desses portugueses, preguiçoso e coisas do tipo aí, certo? Então, se a gente for pensar de uma certa forma, a questão econômica acabou salvando os índios brasileiros da escravidão de uma certa forma, tá? Mas em outras regiões da América do Sul, como o Peru, como o México e outros lugares do tipo, os índios de fato acabaram sendo usados como escravos, tá bom? Seja como for, então teve esse embate entre jesuítas e bandeirantes. Os bandeirantes acreditavam que Portugal, que o rei de Portugal ia ficar do lado deles, porque os bandeirantes faziam uma série de serviços para esses portugueses, né? Os bandeirantes abriam a mata, fundavam cidade, achavam coisas de valor e não sei o que lá. E acreditavam, não, Portugal vai ficar do nosso lado nesse momento. Aí o rei de Portugal e o rei de Portugal não ficou, né? Portugal e o rei de Portugal acabaram ficando do lado dos jesuítas e dos índios brasileiros, tá? Nesse momento, então, os bandeirantes acabaram perdendo nessa relação. Por que eu tô falando disso se eu falei que ia falar de ouro? Porque olha só, né? Eu vou ter que fazer em 2 aulas mesmo. Mas vamos encaminhar para essa última parte agora. Por que eu falei sobre tudo isso? Porque justamente depois dessa história ter acontecido, ser resolvida, né, os jesuítas, os bandeirantes, eles perderam um grande valor do que eles faziam, certo? Um grande negócio para eles acabou sendo perdido, que era justamente o aprisionamento de índios para vender como escravo, né? Então eles não tinham mais esse dinheiro, certo? Era uma grande parcela do negócio dos bandeirantes era vender índio como escravo. E isso acabou, né? E quando isso acabou, os bandeirantes ficam muito irritados com Portugal e praticamente não tem quase mais nada quase mais nada não, mas muito poucas outras coisas para tirar sua renda, certo? A maior renda deles vinha da escravidão indígena e agora eles não tem mais
de onde tirar isso agora, né? Então, eles continuaram o serviço deles de abrir mata, de procurar coisa, etc e tal, e justamente, olha que curioso, né? Mais ou menos em 1698, na viradinha quase do século ali, do século XVII para o século XVIII, um grupo de bandeirantes vai achar ouro, né? E é por isso que eu estou falando sobre essa situação, para a gente entender o dilema desses bandeirantes naquele momento. Por que dilema? Simples. Os caras acham ouro e a pergunta que eles vão fazer é: a gente conta para Portugal ou não conta para Portugal que a gente achou ouro, certo? O bandeirante que, bom, não vou dizer que foi ele, né, mas o grupo dele, um dos primeiros a se achar o ouro no Brasil, é um bandeirante chamado Manuel de Barbagato. Tá? O Manuel de Barbagato, com o seu grupo, é um dos primeiros a conseguir achar esse minério no interior do Brasil, na região de Minas Gerais. Né? O problema é, e aí, certo? Se descobre o ouro, né? Os bandeirantes acham esse minério de extremo valor no país e tá, e agora? O grupo dele ficou dividido. O grupo dele ficou dividido da seguinte forma: vamos contar para Portugal e Portugal vai nos dar a recompensa, eles vão descobrir de qualquer jeito. E o outro grupo simplesmente falava não. Portugal tirou tudo da gente, Portugal tirou o grande negócio que a gente tinha, que era a venda de escravos, de índios aprisionados como escravos. A gente não vai contar coisa nenhuma, certo? Não vamos dar essa vantagem para os portugueses de forma nenhuma. O que aconteceu nessa situação toda? O fato é que sempre quando dentro de um grupo, né, já existem pessoas que estão mobilizadas a contar esse segredo para alguém, esse segredo vai acabar aparecendo de uma forma ou outra, certo? O Manuel de Barbagato, ele fazia parte do grupo que não queria contar absolutamente nada para o rei de Portugal. Perdão, o Manuel de Barbagato fazia parte do grupo que queria sim, desculpa, contar para o rei de Portugal que o ouro havia sido encontrado, etc. Tal. Vai dar um problema danado essa situação toda, né? De conta, não conta. O fato é que, como eu disse, quando já se tem um grupo que está disposto a contar esse segredo, ele vai acabar aparecendo uma hora ou outra. Isso vai levar a uma guerra chamada Guerra dos Emboabas na história do Brasil. A Guerra dos Emboabas, preste bastante atenção, porque depois vocês vão ter que pesquisar isso. Na próxima semana eu vou falar sobre essa situação. Foi uma guerra justamente entre bandeirantes e portugueses pelo controle das minas de ouro, certo? Por quê? Portugal ficou sabendo, obviamente, uma parte desse grupo que descobriu as minas de ouro no Brasil contou para Portugal e Portugal quis obter 100% do controle dessas minas. E os bandeirantes que tinham achado achavam que só eles tinham direito às minas de ouro. Né? A situação poderia sim ter sido resolvida de uma forma muito mais tranquila se, por exemplo, Portugal e bandeirantes tivessem entrado num acordo anos antes, quando da questão da escravidão indígena. Mas como a questão nesse momento era muito mais de ameaça, muito mais de duelo entre Portugal e bandeirantes, acabou se tornando uma grande guerra entre os dois lados pelo controle das minas. Né? E a história do ouro no Brasil começa nesse ponto, certo? Quando Portugal e bandeirantes acabam lutando pelo controle das minas de ouro no Brasil. Obviamente, não precisa ser gênio para falar que Portugal vai sair vencedor. Tá? Portugal sai vencedor da Guerra dos Boabas, que é de fato uma guerra, muita gente morre, uma guerra extremamente sangrenta, certo? Talvez vocês não estejam entendendo essa palavra emboabas, certo? Emboabas é um termo pejorativo, né? Mas vou dar um exemplo bobo aqui, né? É como a gente chamar uma pessoa baixinha de nanico, tá? O que significa emboaba? É um termo que os bandeirantes criaram para os portugueses. Significa os de perna peluda. Por que esse termo ridículo, né? Por que os bandeirantes chamavam os portugueses de perna peluda? Porque os bandeirantes, por se tratarem de descendentes de indígena, eles não tinham perna peluda, como os índios não têm pelos, na verdade, na maior parte do corpo. Então eles acabavam chamando os portugueses dessa forma, né? Emboaba é um pássaro que existe no Brasil, um pássaro peludo, né? A palavra vem disso daí. Então acabavam chamando os portugueses dessa forma, os emboabas, os perna peluda, certo? Porque eles de fato, devido à descendência, acabavam não tendo pelos. Então a guerra acabou acontecendo, bandeiras de um lado, português do outro.
os portugueses acabam saindo vitoriosos dessa situação e o ciclo do ouro começa no Brasil. A partir desse momento, Portugal vai organizar toda a extração de ouro. A partir desse momento, Portugal vai definir impostos específicos. A partir desse momento, Portugal vai fazer uma série de coisas relacionadas a isso na história do Brasil. Mas a continuação dessa parte, né, de como Portugal vai aparelhar o sistema da extração do ouro no Brasil, eu falo no meu próximo vídeo, tá? Por hoje é só, pessoal. A gente vai ter mais um vídeo essa semana, que eu vou gravar na sexta-feira e eu vou postar para vocês também, mas quem já quiser começar a fazer o resumo desse, manda ver. Valeu, galera!